O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, nós continuamos essa nossa caminhada no tempo pascal, já na quinta semana, dessas que são as semanas em que o Senhor Jesus caminha com seus discípulos. É algo que eu vou repetir ainda, porque é importante nós lembrarmos disso. O tempo pascal é o tempo da companhia que Jesus faz à sua igreja que está nascendo. Jesus morre, Jesus ressuscita e Jesus permanece com seus discípulos ensinando, dando o exemplo, reavivando a fé dos discípulos que por muitas vezes vacilou, e aí vacilará também algumas outras vezes. Jesus vai preparando a sua igreja para o momento em que ele tem que partir definitivamente na sua ascensão, e prepara a sua igreja também para o Pentecostes, para receber a plenitude do seu Espírito. Então, neste caminho de preparação, neste caminho, nessa companhia que Jesus vai fazendo conosco, hoje ele nos exorta à permanência e nos lembra a dependência que nós temos que ter dele e somente dele, porque Jesus é a videira verdadeira. Algo que já pode nos chamar a atenção aqui, né? Ele é a videira verdadeira. Podem até existir outras videiras por aí, mas ele é a única e a verdadeira videira na qual nós podemos confiar, na qual nós temos que permanecer, da qual nós temos que depender. É só em Jesus que nós encontramos a seiva da vida, só nele. E aí muitos outros podem querer dar outros planos para a gente, podem querer nos apresentar outros caminhos. Bom, podemos escolher, somos livres, mas não são bons caminhos. Não são caminhos verdadeiros, não são caminhos de santidade, não são caminhos de vida. Jesus é a videira verdadeira, a única, e nós somos os seus ramos. E como é bonito nós entendermos essa imagem da videira e dos ramos. Nós, pelo batismo, nós somos enxertados nessa videira. Nós somos plantados, colocados nessa videira profundamente. É o batismo que nos faz pertencer a essa árvore da vida. Então todos nós aqui batizados, temos em nós a seiva da vida, que vem somente de Jesus, né? Então pelo batismo nós somos esses ramos. E aí uma coisa que nós precisamos também lembrar e pensar, nós não podemos inverter essa ordem. Que às vezes o mundo também quer inverter isso, e às vezes nós caímos nessa tentação. Queremos tirar Deus do centro da nossa vida, do centro das reflexões, do centro do nosso pensamento, até do centro da nossa fé. Às vezes queremos viver uma fé inventada por nós, uma fé inventada pelo mundo, forjada pelo mundo. Preferimos ir nos distanciando da videira verdadeira e nos enxertando em outras arvorezinhas por aí. Então nós não podemos inverter essa ordem.
Jesus é a videira e nós somos os ramos. Não é Jesus que depende de nós. Não somos nós que damos a vida para Jesus. Mas é muito o contrário. Somos nós que dependemos dele. Nós que temos vida nele. Ele é Deus. Nós somos os seus filhos muito amados, sim, mas não somos deuses. Não podemos nos colocar no lugar de Jesus. Não podemos nos colocar acima de Jesus. Isso nunca funciona. Pensemos tantas vezes em que nós tentamos, mudar essa ordem. Pensemos lá em Adão e Eva, por exemplo, Vocês serão como Deus. E deu tudo errado, Então, quando nós queremos ser como deuses na nossa vida, querer decidir as coisas da nossa cabeça, criar a nossa verdade, quando queremos ser como deuses na vida dos outros, quando colocamos Deus para o canto da nossa vida, nós erramos, nós sofremos, nós pecamos e nos afastamos. E o fim disso tudo é muito claro. Jesus nunca escondeu para nós o fim dessas coisas, Ele diz: quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Esse é o nosso destino, por escolha nossa. Nós às vezes escolhemos não depender de Jesus, porque nós somos muito autossuficientes, Nós somos muito bons. Nossa, como nós somos inteligentes, como nós somos bonitos e cheios de saúde, Como que nós somos sábios, não preciso de ninguém, não dependo de ninguém. E às vezes nós falamos isso. Não dependo de ninguém para viver, não preciso de ninguém para viver minha vida. Tolo, não sabe o que está falando. Porque isso não isso coloca só as pessoas, não. Quando nós falamos isso, nós falamos de Deus também. Imaginem que tolice, e desculpe a palavra, mas que burrice, dizer eu não preciso de Jesus, eu não preciso da igreja, eu não preciso de Deus. É claro que nós precisamos, e que bom que nós estamos aqui, porque nós sabemos a necessidade que nós temos da vida verdadeira. Como que nós não precisamos de Deus? Como que nós podemos achar que podemos viver, como que pode passar na nossa cabeça viver sem Deus? Impossível. É difícil sim viver com Deus, é difícil ser de Deus, mas é impossível ficar longe dele. Santo Agostinho já dizia, é difícil te amar, Senhor, mas é impossível ficar sem ti. Não dá para pensar uma vida assim. E quem enche a boca de orgulho e de egoísmo para dizer que não acredita em Deus, que vive sem Deus, com certeza vive uma vida muito triste, uma vida cansada. Só existe, não vive de verdade. Então que nós possamos aprender isso, não inverter essa ordem criada pelo próprio Deus, lembrar que nós precisamos depender dele. E se nós continuarmos pensando assim, nós seremos podados. E quantas podas nós já passamos na vida, Quantas vezes Jesus já teve que podar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso individualismo, a nossa autossuficiência. Quantas vezes nós estamos crescendo demais, nos achando maiores do que Deus, e nós levamos um tombo na vida. Quantas vezes já aconteceu, Quantas vezes nós achamos que estamos indo pelo caminho certo, indo pela nossa cabeça, e damos de cara na parede, aí precisamos voltar atrás, arrependidos atrás de Deus. E Deus vai nos podando. Nós sabemos muito bem que a poda faz a planta crescer com mais vida. Então também nós precisamos permitir essas podas de Deus que são necessárias. São necessárias para a nossa conversão. Vejam só a história de São Paulo, de Saulo, na primeira leitura. Ele era perseguidor dos cristãos, tem uma visão de Jesus, muda de vida, se converte, e mesmo assim ainda as pessoas não acreditam nele. Ele precisa provar.
precisa provar que tem fé, precisa provar que mudou. Essas são as podas que Jesus fez na vida de São Paulo, as podas que Jesus fez na vida dos santos, que faz nas nossas vidas. É a conversão diária que nós precisamos aceitar, que ainda precisamos nos converter, ainda precisamos mudar de vida, ainda precisamos mudar de mentalidade, ainda precisamos nos colocar sob o poder e a mão de Deus, ainda precisamos nos reconhecer como simples ramos, porque o próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E ele é muito claro: sem mim nada podeis fazer. Não é que a gente pode fazer pouco, não podemos fazer nada sem Jesus. E tudo que nós fizermos sem Ele não tem sentido. Tudo que não permanece em Jesus não tem vida. Tudo que não depende de Deus morre. Pode durar alguns anos aí, mas é uma vida ínfima, vivida de qualquer jeito, sem sentido, sem noção, sem norte. E nós não queremos uma vida assim, acredito. Eu não quero. Espero que também vocês não queiram uma vida assim, vivida de qualquer jeito. Uma vida em que se busca tanto, se mata tanto pelas coisas, mas no fim do dia não tem sentido nenhum. No fim do dia se sente mais cansado ainda, mais triste ainda, porque a vida não está, porque não procurou a vida em Jesus. Permanecer em Jesus é ter fidelidade, é ser fiel, mesmo nas podas, mesmo nas geadas da vida, nos ventos, no sol escaldante que talvez venha sobre a videira. É permanecer fiel, nas dificuldades, nas tristezas, nas alegrias, em todos os momentos, altos e baixos, nos obstáculos ou sem obstáculos. Então pensemos hoje, em que videira nós estamos nos enxertando, em que árvore nós estamos buscando a vida, em quem nós colocamos a nossa confiança, nossa dependência, em quem nós estamos permanecendo, onde nós estamos permanecendo, onde está o nosso coração, onde está a nossa busca, o que nós estamos buscando. Pense sinceramente nisso, e também em que frutos nós estamos produzindo. O Jesus também diz, né? Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Essa é a glória de Deus, que nós produzamos bons frutos. E a segunda leitura nos diz quais frutos precisam ser esses: não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Porque amar da boca para fora é fácil, qualquer um faz isso, é muito simples. Agora amar com ações e de verdade, o nosso exemplo é a cruz. Nosso exemplo é Jesus, que amou até o fim, na dor, no sofrimento, na solidão, na morte. Então quais frutos eu produzo? Onde eu estou procurando a minha permanência? De quem eu estou dependendo? Peçamos ao Senhor que Ele seja sempre a nossa vida, que Ele seja sempre a nossa esperança. Deus nos ajude.